Depois do nosso brevíssimo momento comercial, cá estamos nós para o nosso prato forte do dia. Já sabe que o nosso prato forte do dia é, sem sombra de dúvidas, o nosso tema de painel. E para tal, hoje contamos com a presença do Sr. Tiago, ele que cuida dos cães, não é? Tem uma paixão enorme por estes bichinhos fofinhos que nós também tanto amamos. E hoje vamos falar sobre o treinamento dos animais em tempos de pandemia, em tempos de Covid. Será que é possível nós realmente cuidarmos destes nossos bichinhos? Olá, Sr. Tiago, muito bom dia e seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. E trata-me por Tiago, por favor. O senhor está no céu. O senhor está no céu, pronto. Assim será, assim será. Tiago, como está a sua saúde? Muito bem, muito obrigado. Muito bem. E os bichinhos, os seus animais, os seus cachorros, como é que estão? Estão bem, estão à espera de algumas deste levantamento das restrições, para poderem sair mais à rua, para poderem fazer outras atividades em grupo que para já ainda não vão ser permitidas. Estamos à espera. Hoje nós vamos mudar a mentalidade daquele telespectador que acha que os cães são simplesmente para guarnecer a casa. E quando eles não guarnecem devidamente a casa, alguns até são colocados em castigo. Nós temos aqui um paradigma que temos que alterar. Nos últimos anos, a imagem que criamos de ter cão é quase única e exclusivamente para ter guarda, quando há muitas outras funções que eles podem desempenhar. E acabam por, esta função de guarda acaba por não lhes proporcionar o bem-estar, muitas das vezes, que eles merecem. E há alguma coisinha que ainda vamos ter que mudar nos próximos anos. Pois, vamos começar da história ao início. Quero ter um cão em casa, por mim, pelas crianças, não é? Que são, na verdade, uma bela companhia para as crianças particularmente. O que é que se faz? Qual é o passo inicial? Olha, primeiro tens que ver que tipo de condições é que tu tens para ter um cão e que tipo de cão é que tu podes ter. Muitas das vezes nós cometemos erro de estar a escolher um cão de raça que não se adequa, por exemplo, à vida num apartamento. Temos que perceber se é um cão que precisa de mais contacto com o humano ou se é apenas um cão que fica bem no quintal. Muitas vezes tem a ver também com o tempo e a disponibilidade que temos para eles. Há cães que são mais independentes, que passam muito bem muitas horas sozinhos. Há outros cães que precisam de um maior contacto humano. Depois tens cães que se adequam mais à presença de pessoas idosas, mais à presença de crianças. Há outros cães que são, não digo exclusivamente, mas que seria melhor serem apenas manuseados por adultos. Pois, eu sei que a especialidade do Tiago é treinar estes animais. Educá-los, sim. Educar? Eu gosto mais do termo educar do que propriamente treinar. Treinar parece que estamos a criar aqui máquinas de fazer alguma coisa. Pois. Eu prefiro o termo de educar a partir do momento que nós democratizamos a posse de cão e trouxemos os cães em massa para a cidade. Nós temos que prepará-los, evidentemente, para viver em comunidade connosco. Pois. E por isso tem que ser educados. O nosso cão não pode, de forma alguma, estar a incomodar ou a prejudicar o espaço, o tempo e a liberdade do outro. E muitas das vezes é isso que nós fazemos. Nós temos um cão e achamos que temos todo o direito de fazer tudo e mais alguma coisa, incomodando vizinhos e por aí fora. Então, eu gosto mais do termo educar, para que possam viver connosco em harmonia connosco, com os nossos vizinhos e para que não incomodem ninguém. Que seja um prazer efetivo realmente ter estes animais connosco. Pois. E quando é que nós nos apercebemos da necessidade de nós termos um auxílio em termos de educação dos nossos cães? Olha, normalmente o dono tem essa noção tarde demais, quando o cão começa a dar problemas. O cão é o melhor amigo do homem, sem dúvida, a partir do momento se for educado para tal. Como eu dizia, se tu educares o cão para viver connosco em sociedade, torna-se realmente o melhor amigo do homem. Pode ser também um pesadelo. O que eu aconselho é educar logo desde bebê, assim que tenha as vacinas todas, até porque torna-se um investimento muito mais curto e muito mais rápido. E vai poupar alguns dissabores depois no futuro. Quanto mais cedo, melhor. Pois. E esta questão das raças, Tiago, como escolher a raça correta para viver connosco? Existe esta questão de algumas pessoas viverem numa flat,
e sentem esta necessidade de querer ter lá um cãozinho para fazer-lhe companhia, para brincar com esta criança ou simplesmente para guarnecer esta que é a sua casa. Como escolher a raça de acordo com o habitat de cada um? Hoje em dia nós temos muita informação na internet. Temos também profissionais, temos veterinários que podem aconselhar nesta escolha. Um dos nossos problemas hoje é que nós escolhemos cães pela fotografia. Eu gosto deste cão porque é bonito, eu gosto deste cão porque é grande, eu gosto porque vi um vídeo no YouTube, o cão a fazer não sei o quê, e não funciona exatamente assim. Normalmente aquilo que nós vemos já tem algum trabalho de preparação por trás. Ou vemos num filme, de vez em quando aparece um ou outro cão num filme, então toda a gente vai atrás porque era um cão como viu naquele filme, na esperança que ele se comporte daquela maneira. Estamos a falar de animais altamente treinados. O que eu aconselho, e nenhum profissional normalmente cobra por isto, é que se explique qual é o nosso agregado familiar, em que espaço é que nós vivemos, para um profissional dizer, olha, qual é a raça mais indicada. Muitas vezes nem é a raça, nós temos estes nossos cães de rua, às vezes estes nossos vira-latas, que se não for pedida uma função específica ao cão, apenas para um cão de companhia, por exemplo, um vira-lata serve perfeitamente. Às vezes a noção do cão de raça é um bocadinho exagerada, até porque se formos procurar a pureza da raça de um cão, não temos assim tantos quanto isso. Pois, e porquê que há cada vez menos solicitação? Os cães, os vira-latas são menos requisitados, são menos solicitados? Não sei, talvez por uma má imagem que nós criamos fictícia deles. Eu tenho 3, são cães espetaculares. Pois. São muito leais, são bons cães de alarme, não fazem exatamente guarda, apesar de que em matilha são ferozes. Mas são cães mais resistentes também em termos de saúde comparativamente aos cães de raça. Eu confesso que não percebo muitas vezes porque este desdém de porque é um rafeiro, porque é um vira-lata. Eu acho que as raças são importantes quando nós precisamos de alguma coisa específica. Se queremos apenas um cão para companhia, para brincadeira, para dar alarme, por exemplo, um vira-lata serve perfeitamente. E nós temos algumas associações na cidade que recolhem e tratam destes animais e que os têm à disposição para quem quiser adotar. Nós temos aqui uma curiosidade, certeza que também é do nosso querido telespectador. O que é que motivou o Tiago a dedicar-se a esta carreira que é cuidar e educar dos cães? Sabes que estas coisas às vezes aparecem sem tu esperares. Começa normalmente em criança, quando te dão o primeiro cão. Eu tive um primeiro cão que não era exatamente meu, era do meu irmão, mas eu cresci com ele, um pastor alemão belíssimo. Eu ainda hoje tenho na ideia que ele era muito maior que aquilo que deveria ser, porque eu era pequenino e achava aquele animal fabuloso pelo tamanho que tinha, pela lealdade, via comigo para todo lado. Estorvava-nos os jogos de futebol porque ia correr sempre atrás da bola, mas era muito divertido estar na companhia dele. Depois, era um amigo, aquele amigo em casa, à noite sempre pronto para uma brincadeira, sempre tranquilo quando era necessário, estava sempre perto de mim. Ao longo dos anos foi-se proporcionando ter cães, chegou uma altura na vida militar também de ter contacto com cães. Não fiz disto vida profissional, até alguns anos depois de amigos de conhecerem os meus cães, de pedirem-me, treina lá o meu cão, dedica lá o meu cão a fazer isto, a fazer aquilo. Chegou um momento em que, com tantos pedidos, acabei por abandonar a atividade que tinha e dediquei-me exclusivamente a isto. Pois, e acha que há uma necessidade, particularmente na nossa sociedade moçambicana, de ter que haver este cuidado de educar os cães? E porquê que há esta necessidade? O que é que está a faltar? Olha, nos últimos anos, o número de cães que nós temos, por exemplo, em Maputo, explodiu consideravelmente. Antigamente tínhamos cães mais nas quintas, nos arredores da cidade. Hoje em dia, eu imagino que não haja na cidade nenhum prédio que não tenha, por exemplo, um cão. Ora, todos estes cães... é correto isto, desculpa interrompê-lo, é correto ter um cão numa flat? Eu acho que sim. Alguém que viva num prédio pode ter um cão? Há raças que se adequam perfeitamente, há tipos de cães, não exatamente raças, mas há tipos de cães que se adequam perfeitamente a viver dentro de uma flat, desde que o dono
tenha tempo, disponibilidade para cumprir alguns requisitos. Um pastor alemão, um pitbull, normalmente pode crescer dentro de uma flat? Pode, pode, mas, por exemplo, o pastor alemão é um cão conhecido que late imenso. Pois, É um o barulho cão- é estrondoso. Pois, e às vezes late por qualquer coisa, porque ouviu o vento, porque qualquer coisa. Ora, isto vai prejudicar um bocadinho os vizinhos, vai Pois. incomodar. Se vamos supor que esta família não tem tempo para levar o cão a passear a fazer algum exercício, pior ainda, depois vai levar o cão a passear, vai usar a casa de banho na via pública, não vai recolher, muita gente infelizmente ainda faz. Ou seja, estamos a criar aqui um problema de incomodar os vizinhos, um problema de saúde pública, de higiene. Pode, se cumprir todas aquelas necessidades primeiro que o cão tem e depois de viver em comunidade. Não é? Não Pois. é só, não vivemos sozinhos, não podemos fazer aquilo que nós queremos na cidade com o nosso animal. E o pitbull, Tiago? Este cão, esta raça bastante polémica. É. O pitbull, isso é uma opinião pessoal. Não há um ponto intermédio. Ou é um cão espetacular, ou é um cão que tem um potencial para causar problemas complicados. Não será tanto o problema da raça, mas é uma raça que muita gente se zanha comigo por eu dizer isto, mas não conheço muita gente que tenha a capacidade e a disponibilidade para ter um pitbull em condições. Muitas das vezes também este cão é atraído pelo tipo de pessoas erradas. Ou seja, sendo esta raça, como eu digo, que tem coisas extraordinárias e tem o potencial para o pior, normalmente é atraída pelo seu pior lado. E depois por uma faixa etária de pessoas que ainda ficam emocionadas com algumas características destes animais e, mais uma vez, em vez de usá-los para aquilo em que eles poderiam ser realmente bons e membros da sociedade tranquilos, não são, de forma alguma. Pois. Não são. E é um cão que precisa de algum treino cedo, precisa de alguma firmeza, não precisa de violência, porque vai gerar mais violência. E é possível nós termos um pitbull dócil? Nós temos aqui alguns na cidade muito bons. Poucos, mas temos muito bons. Bem, eu particularmente sou contra, não é? Quando se fala em pitbull, só de ver um pitbull eu já fico toda trêmula. É uma raça que de tanto que nós já vimos, principalmente fora de portas, particularmente no Brasil, as coisas nunca terminaram bem. Mas é também, sobretudo porque a maior parte das pessoas usa perfeitamente ou quer ter um pitbull pelos motivos errados. Dás o exemplo do Brasil, eu dou-te o exemplo da França. Há um desporto que é recente, tem meia dúzia de anos, do parkour, em que jovens usam mobiliário urbano para exercício físico, de corridas, a passar obstáculos, fazem do mobiliário urbano um campo de jogos e consegues ver cães a fazer esta atividade com os donos de uma forma espetacular que dificilmente outra raça consegue. São cães altamente dóceis que vivem na cidade, fazem todas as atividades na cidade sem incomodar ninguém. Estão tão ocupados a fazer aquilo que gostam, do exercício físico, de acompanhar o dono, que não têm qualquer problema com outros animais, com outras pessoas. São casos raros. Infelizmente, a maior parte das pessoas não tem este cão pela melhor razão. Ao nosso telespectador que só agora acaba de sintonizar o nosso canal, seja muito bem-vindo. Somos a Mídia Mais TV, está no ar o programa Juntos pela Manhã. Estamos em conversa com o Tiago, ele que é educador de cães, escolheu esta profissão por motivos que já cá deixou ficar. De recordar ao nosso querido telespectador que está a acompanhar-nos a partir da sua casa. Olha que nós estamos na posição número 10 da TV Cabo, na posição 706 da Dias TV, na posição 100 da GoTV e também através do nosso Facebook online. Bastante para isso, ir ao aplicativo Facebook, campo de pesquisa, escrever Mídia Mais TV, vai lá aparecer o nosso programa online. Clique em comentar e deixe o seu comentário. Tem alguma dúvida relativamente à educação do seu cão? Pode colocar todas as dúvidas possíveis através do nosso número 85 92 10 94 8. A sua questão vai passar no rodapé da sua televisão ou pode simplesmente enviar a sua questão também para o nosso Facebook. Se preferir, pode ligar para nós. A nossa linha telefónica também está à sua inteira disposição. Vou pedir à minha equipe de realização para que possa colocar o contacto no rodapé para que o nosso telespectador possa ligar e interagir connosco.
tem um cão em casa e gostava que ele melhorasse em alguns aspectos, gostava que ele fosse mais ágil, gostava que ele fosse um pouco mais inteligente e que fizesse aí algumas habilidades que temos visto em alguns filmes de Hollywood, não é? Quem sabe o seu cachorro também pode fazer. Olha, Tiago, eu tenho informação que neste local, não é, de treinamento de cães, para além do treino de comportamento, não é, o cachorro também é treinado à obediência, à agilidade, e eu gostava que também fôssemos explicando cada conceito de treinamento dos cães. Ok. Nós treinamos nas nossas instalações, mas também vamos ao domicílio. E fazemos também treinos em grupo no Centro Hípico de Maputo, que tem um relevado excelente e tem mas tem espaço suficiente para desenvolvermos algumas atividades. Nós trabalhamos a obediência porque é das coisas mais importantes com o cão. Como dizíamos há pouco, se vai viver em cidade connosco, tem que aprender algumas rotinas que facilitem a sua integração e que não incomode mais ninguém. Que seja um prazer viver com ele. Perguntavas-me sobre o pastor alemão e um pitbull que vivem num apartamento. Nós fazemos também treino de agilidade, que é um desporto canino, basicamente de ultrapassagem de obstáculos, barreiras, túneis e por aí fora. O que é que isto permite? Permite, por exemplo, a um pastor alemão que viva num apartamento, 1, 2, 3 dias por semana, ir ter uma atividade que lhe vai fazer gastar alguma energia, que lhe vai fazer criar uma melhor relação com o dono, que é muito importante, e vai-lhe dar algum estímulo suficiente também intelectual para que aprenda a resolver problemas e sequências. Ou seja, acaba por ser um desporto que é ótimo para a relação entre o humano e o cão, é ótimo para o cão que gasta energia e também para estimulá-lo a cumprir determinadas tarefas. E é, sobretudo, muito divertido. Por outro lado, poupa também alguma despesa no ginásio, porque implica que o humano dê assim umas corridinhas de vez em quando e que faça também alguma ginástica com o cão. Há aqui ainda algum preconceito sobre esta questão de levar o cão a passear, esta questão de levar o cão para dar uma volta à beira-mar? Estes conteúdos todos são importantes para o cão, não é? São, mas lá voltamos nós àquela fase da educação inicial. Se eu tiver um cão que, em vez de ser eu a passeá-lo, que me vai a passear a mim, que me vai arrastar pela cidade, que vai em direção a todas as pessoas, que muitas delas têm medo de cão, se vai fazer as suas necessidades e se não recolhemos, o que nós estamos a fazer é criar uma imagem negativa. Né? Nós poderíamos perfeitamente, apesar de ainda não ser permitido por lei, levar, por exemplo, um cão a uma esplanada. Se o nosso cão se comportasse bem ao estar connosco na nossa presença, seria perfeitamente normal. Mas, infelizmente, o que nós vemos é as pessoas com cães que não estão educados, a não terem comportamentos que sejam considerados admissíveis, e tendo nós cão, aquilo que estamos a fazer é criar uma má imagem disto tudo. Por outro lado, muitas das vezes também não temos cuidado com a saúde do cão. Eu fico um bocadinho incomodado quando vejo na Marginal, em dias de muito calor, as pessoas a fazerem largos quilómetros com os cães ao sol, sem fazer uma paragem numa sombra para beber água, para que o cão relaxe um bocadinho. Ou seja, acaba por termos o cão em nossa conveniência e muitas poucas vezes temos em conta o bem-estar do cão. Tudo isto ajuda-nos a ter um efeito perverso. Em vez de criarmos uma boa imagem relativamente a estes animais e à vida deles connosco, tem um efeito contrário. Tiago, imagina uma situação em que eu recebo a indicação de ter o nosso telespectador queridíssimo do nosso programa. Bom dia, José da Beira. Bom dia, Didi. Como vai? Bom dia, José. Eu estou muito bem. Melhor agora com a sua ligação. Eu estou bem, não sei. Aqui também. Melhor agora com a sua ligação. Que bom. Fico feliz. Como é que está a Beira nesta manhã de sexta-feira? A Beira está tranquila, com uma temperatura amena. Temos um sol, mas também com nuvens um pouco. Está uma temperatura agradável. Pois, José, diz-me uma coisa. O José tem cão em casa? Não, Liz. E por que não? E por que não tem um cão em casa, José? Bem, não sei. Antes eu gostava muito de animais assim, vizinhos. Mas agora perdi
aquele desejo de cuidar, de calar. Não tem. Perdeu o interesse em cuidar dos cães. É que nós vezes há muitos constrangimentos por ali, né? Então, para evitar algumas coisas, acabamos de deixar. Pois, a nossa comunicação não está muito boa, eu lhe ouço com bastante ruído, José. Está em casa, está a ver-nos a partir da televisão? Ouve-me a partir da televisão? Não estou perto da televisão, eu estou fora de casa hoje, até que enfim. Está fora de casa, hoje está a trabalhar. Já saí para fazer algumas coisas, tinha atividades na rádio, logo nas primeiras horas. Saí só para mim de casa, não estou em casa, estou a acompanhar através do Facebook. Muito obrigada. Eu sei que José da Beira não perde uma edição do nosso programa. Aquela frase motivacional habitual, José, para hoje qual é que vai deixar ficar? Para hoje trago uma palavra motivacional um pouco mais muito simples, né? A simplicidade é o caminho para a realização do homem. O nosso muito obrigada por esta frase motivacional, José. Olha que já estamos aqui a criar condições para fazer chegar o seu presente, o seu prémio de ontem. Perdemos a nossa ligação com o José que nos ligou da Beira. Já sabem que o José é aquele telespectador que de segunda a sexta-feira marca presença no programa Juntos pela Manhã e a nós só nos resta agradecer por este carinho imenso que o José sente por nós. Saiba que é recíproco. Nós também temos um prazer enorme em ter o José. Quem entra em contato agora conosco é o Yuran. Olá, Yuran, bom dia. Bom dia, como está? Muito bom dia, Yuran. Eu estou muito bem, obrigada. Pela sua voz, não parece muito bem. O que é que se passa? Não, estou muito bem. Minha voz aqui é muito grossa. Ai, que bom. Yuran, tem um cachorro em casa? Sim, tenho 2 cães. Uau, e quais são as raças? Um é pastor alemão e o outro é um boer boi. E como é que é a sua relação com esses seus pets? Muito boa, muito boa. Só que eu queria uma dica do adestrador. À vontade, pode falar com ele, esteja à vontade. Bom, eu tenho um pastor alemão, só que ele é meio dócil. Ele é meio o quê? Não percebemos. Desculpa, Yuran, pode repetir a questão? Eu tenho um pastor alemão e um boer boi. Só que o pastor alemão é muito dócil. E eu queria adestrar para que ele ficasse bravo, não sei como é que faço. Quero um cachorro mau. É tudo, Yuran. Sim. Com certeza o Tiago vai responder a esta questão. Os beijinhos e abraços para quem vão, meu caro? Não percebi, desculpa. Os beijinhos e abraços para quem vão. O Tiago vai responder a sua questão assim que desligar o seu telefone. Tá bem, obrigado. Os beijinhos e abraços para quem vão. O Yuran não quis deixar ficar os beijinhos e abraços antes que a gente se esqueça desta questão. Tiago, o Yuran diz que tem um cachorro, um pastor alemão, mas que é muito dócil. E ele queria adestrar para que ele ficasse um pouco mauzinho. É bom que o cachorro seja dócil, não é? Ficar mauzinho, normalmente, e sobretudo o pastor alemão, quando é preciso que eles façam alguma coisa em termos da nossa segurança, o instinto entra. Não há necessidade de ter um cachorro mau. É precisamente este problema que nós falávamos da imagem de ter cão. Não há esta necessidade de ter um cão naturalmente que seja mau. O cão deve ser dócil, não havendo nenhuma situação de perigo nem de urgência. Eu tenho cães que não são exatamente de guarda, mas numa outra situação em que os donos se sentem mais inseguros relativamente a alguma situação, eles próprios ficam atentos e acabam por dar alarme ou então, no caso de um invasor, por exemplo, de um terreno, eles reagem naturalmente por instinto. Não vejo qual é a necessidade desta de ter cães maus. Empresas de segurança, a nossa polícia, quem tem a necessidade de ter estes cães para trabalho, acho que sim. Tem necessidades específicas. O resto não vejo por ser. Eu acho, desculpa, Tiago, mas eu concordo. Tenho aqui uma dúvida também, uma curiosidade, porque realmente por vezes chega a ser constrangedor eu, por exemplo, tive uma situação de ter 3 cães em casa, 3 chau-chaus, mas os 3 cães eram tão dóceis, Tiago, que o ladrão entrava,
fazia o rancho inteiro, fazia as compras inteiras e os cães ali deitados no chão. E nós ficamos preocupados. O que fazer para que este cão consiga ao menos despertar a nossa atenção, não é? O Chow-Chow não é conhecido por ser um cão colado. É um cão de guarda chinês. Pois. Normalmente não aceitam muito bem a presença de estranhos. Se esse ladrão é alguém conhecido deles, eles obviamente não vão reagir. Se for um estranho, eu tenho quase a certeza que terão alguma reação. O que acontece muitas das vezes é que são pessoas próximas, conhecidas, que conhecem os cães, fazem às vezes pequenos furtos, e que é como um roubo que é muito comum, obviamente, no roubo de cães. Me surpreende-me às vezes Tirou uma febre isto. roubar, por exemplo, um pitbull adulto, ou um pastor alemão, ou um burbulo, às vezes torna-se complicado. Isto é feito por pessoas conhecidas, pessoas que já frequentam a parte casa, dos que os casos, cães já tenham visto algumas vezes. Sim, de uma forma ou de outra, sim, são pessoas que são já reconhecidas dos cães. Pois. Uma outra dúvida, Tiago, tem muito a ver com a questão da forma como nós educamos os nossos cães. Qual é a forma correta de nós cuidarmos e criarmos os nossos cães? Deixar solto o cão no quintal ou pela casa, ou será que o cão deve ficar trancado, fechado em algum local? Há quem prefira simplesmente manter a coleira o dia inteiro. Será que isto é correto? Há vários métodos e às vezes o correto ou não é um bocadinho ambíguo. Não é? Depende do que é que funciona e depende do que é que não funciona. Há vários métodos para isto. Nós preferimos, eu pessoalmente prefiro, um método de cooperação com o animal. Basicamente é uma negociação de uma troca em que o cão faz aquilo que eu lhe peço, ele tem uma determinada recompensa, seja através de um biscoitinho, seja através de uma brincadeira, seja através de uma rotina extra que ele sabe que vai receber quando faz aquilo que eu peço. Eu não sou apologista de ter cães presos. Gosto dos meus cães que estão naturalmente soltos, tenho um canil individual para cada um, em que usam em determinadas circunstâncias, por exemplo, na altura de visitas, na altura de um carro movimentar-se pelas instalações, por uma questão de segurança apenas. Os meus cães têm acesso a toda a gente da casa, mas posso contar uma história muito engraçada que os meus cães, com os funcionários que nós temos, que ajudam e que alimentam também os cães, que ajudam a tratar deles, os meus cães não aceitam que nenhum funcionário entre em casa assim que anoitece. Na entrada da porta das traseiras, os meus cães estão dentro e fora, eles escolhem um bocadinho onde é que querem estar, se querem estar no canil, se querem estar fora, se querem estar em casa. Mas a partir de uma certa hora, os funcionários que eles conhecem bem durante o dia, ao entrarem em casa por alguma razão, para entregar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa que eu lhes tenha pedido, os meus cães correm imediatamente para a porta e não os deixam entrar. Isto porquê? Cria-se com as rotinas de dia a dia. Eles não estão habituados a ver, mesmo os nossos colaboradores, com quem temos confiança, dentro de casa, não lhes permitem que isto aconteça. Muitas das vezes temos uma ou outra questão assim mais, mas rapidamente eles passam, quando algum funcionário tem que entrar mais cedo ou entrar mais tarde, não é suposto ele estar ali. Mais uma vez, pela rotina, pelo hábito que nós criamos na educação do cão, eles dão um sinal de que alguma coisa aqui não é habitual. Nunca nos criaram este tipo de problemas porque, repara, a educação, as rotinas, todos estes cuidados que nós temos, e porque pedimos também às pessoas que andam na casa que não mostrem nenhum tipo de medo, que é o nosso grande problema, por exemplo, inclusive na rua, de mostrarmos medo perante os cães. Os cães adivinham facilmente as nossas intenções, eles sentem o medo e sentem as más intenções também das pessoas. Pois. Não Nós há temos necessidade de imagens. cão. Nós temos imagens que foram previamente selecionadas para que nós pudéssemos colocar, para que o nosso telespectador pudesse apreciar um pouco daquilo que é o trabalho feito pelo Tiago e pela sua equipe. Vamos colocar as imagens, por favor, no ponto. E o Tiago pode ir comentando em torno das mesmas. Olha, este é um treino de iniciação de agilidade com um dos nossos cães, normalmente faz-se entre ela, mas para mostrar aos outros o que nós fazemos. Este é o Oscar, um dos nossos cães que já se reformou até pela Qual é a idade. raça deste cão? É um labrador. Um labrador. Para mim, sim. É um cão de companhia, é um cão de desporto, é um cão de ajuda, é um cão naturalmente simpático e social. É amigo de galinhas, de gatos, etc. Este é um treino de obediência para ensinar os cães
com a colaboração aqui de algumas crianças, em que ensinamos os cães a passear na rua e simplesmente a não incomodar qualquer pessoa. O cão não vai arrastar a pessoa, caminha quase que solto, com a trela solta ao lado dos donos e passam pelas pessoas sem sequer as incomodar. Esta é a minha filha com o cão dela, um cão que ela me roubou, entre aspas. Este é o nosso campeonato amador de agilidade. Esta é uma criança lá do bairro onde vivemos que tinha medo de cães, gosta de brincar com os nossos cães, e é o mesmo Oscar no início. E são eles que participam com estes cães. Nós fazemos estas atividades também na comunidade para que aprendam a lidar com os cães. Isso implica que tenha alguma relação, porque ele pede ao cão para saltar, para fazer, para virar, e o cão, mesmo não sendo do dono, tem uma relação. Este também tem também mais um labrador, que por acaso foi o que ganhou esta prova, a nossa Mamba. Estes são cães que conseguem uma relação muito forte com os humanos. Não é um cão muito escolhido, por exemplo, cá em Maputo, porque não é um cão de guarda. Este é o tipo de cão que vai convidar o ladrão para tomar chá. Mas é um excelente cão para companhia, um excelente cão para desporto. Esta é uma outra raça também do mesmo género, um Golden Retriever, muito parecido com os labradores. E este é um treino de obediência pura, em que nós não usamos nenhuma técnica aversiva de castigo ao cão, não usamos ganadores, não estamos a dar os chamados trancos no cão. Ele simplesmente aprende sem trela e, como vês, aprende por cooperação. Eu peço-lhe para fazer determinada coisa, ele faz, recebe uma recompensa. Isto vai aumentando o comportamento dele. Se tivéssemos todos cães como este na cidade, não haveria problemas de má imagem. Vamos à próxima imagem. Temos mais imagens. Já escassos minutos aqui da nossa conversa, do término da nossa conversa. É mais um treino de agilidade, com um nível mais difícil. É um equipamento que é mais difícil, não basta o saltar, passa por algumas barreiras. E com um Border Collie, esta é considerada a raça mais inteligente de todas. E é um cão que faz várias coisas diferentes. Não é um cão fácil de ter, é um cão que é preciso muito tempo, muita dedicação e fica facilmente frustrado quando não tem a atenção do dono. Torna-se muito destrutivo. Ele fica agressivo, é isto? Pode ficar também, pode ficar. É um cão de pastoreio. Se juntar junto, por exemplo, com cabritos, ele vai-te conduzir os cabritos e vai-te guardar os cabritos com muita vontade. Não tem qualquer medo de confronto, apesar do tamanho dele não parecer muito grande. Mas são muito valentes e, ao tornarem-se frustrados, têm a tendência para mordiscar-nos muito nos calcanhares. É um cão que precisa de atenção. É o cão que reconhece mais palavras diferentes, à volta de 200 palavras para educar um cão destes. São 200 coisas diferentes que o cão consegue fazer. É completamente fenomenal ter um cão destes quando tens tempo para fazer atividades com ele. Se não tens, não vale a pena. Não vale a pena. Eu estou aqui apaixonada, eu que tenho, sou... Olha, desculpa, isto é o treino que nós fazemos com funcionários. A sério? Quando os donos não têm disponibilidade. Este é um dálmata ainda muito novinho e que vai aprendendo a andar na rua com a funcionária, porque é quem tem tempo para o passear quando a dona não tem. E nota que passeia com a trela completamente solta e com atenção no humano que o conduz. Não te vai incomodar ninguém, vai estar completamente atento na pessoa e consegue ter um passeio tranquilo. Isto cria-nos uma boa imagem de ter um animal. Não vai na rua incomodar ninguém. São dálmata. São dálmatas. São cães muito interessantes, algo independentes às vezes, muito bonitos. Quantas raças existem de cães? 300 e qualquer coisa. Então não vale a pena nós estamos aqui a citar a lista das raças. Isto é um burbu, que são cães grandes. Há um mito de que precisam de ser tratados à força, porque é um cão muito grande, muito forte. Se educado logo desde pequeno a caminhar contigo, a andar na rua, é um cão exatamente como os outros. Não há necessidade nenhuma de usar alguma força com os cães. E quando é que se solicita o uso da focinheira? Tem tantos cães que a gente cruza na rua e eles trazem uma focinheira? Há um mito muitas das vezes que é só porque o cão morde. Não. Em Maputo é um problema com aquilo que nós encontramos às vezes na rua, no passeio. Se tu tens um cão que tem um sentido de olfato muito apurado e que gosta de apanhar coisas no chão, não tem mal nenhum colocar numa focinheira por uma questão de segurança. Para não te apanhar uma galinha, uma pedra, qualquer coisa que coma e que lhe faça mal.
Este é um treino em conjunto com vários cães, a não ensinar a sair do portão, que é outra questão que nós às vezes temos algum problema, não é? Alguém abre o portão, os cães saem disparados. Os cães estão habituados, são ensinados a não sair do portão, a esperar a ordem do humano. Consegues fazer isto com 1, 2, 3, 10 cães. Ensinas primeiro individualmente cada um e depois em grupo. É como te dizia, torna-se o melhor amigo do homem e é fascinante tê-los quando estão bem educados. Pois. Tiago, infelizmente o nosso tempo já passou, já voou, Teremos foi outras incrível, mas com certeza nós vamos cá ter o Tiago numa próxima oportunidade para dar-nos Quando a conhecer quiser. um pouco mais sobre este cuidado necessário com esses são os nossos melhores amigos e eu concordo. Mas antes de acabar, Pois. eu trouxe um pequeno presentinho porque eu sei que tens cão. Ah, sério? Eu posso te oferecer. À vontade, à vontade. À vontade, Tiago. Com licença. Trabalha com a educação dos cães. Nós achamos importante trazer este tema porque nós temos visto que há cada vez mais situações de cães que não têm tido este cuidado por parte dos donos. Olha que eles são os nossos melhores amigos, eles cuidam tão bem de nós, estão tão preocupados connosco e com a nossa casa, com o nosso bem-estar e sem sombra de dúvidas merecem sim que nós possamos cuidar e muito bem deles. Então, eu trouxe duas coisas que são uns biscoitinhos para o teu cão. Obrigada. São uns miminhos e eu vou explicar o porquê. Como é que funcionam? Podes... Primeiro, nós temos que ter cuidado com os nossos cães. Perceber se temos as condições, se conseguimos dar uma boa ração, e cada vez há melhores rações no mercado. Pois. Nunca esquecer os cuidados veterinários do cão. Ter as vacinas em dia, ter as vacinas, as visitas constantes ao veterinário. Temos que ter a licença municipal, que é obrigatória, e no futuro próximo também o chip. Outra das coisas que nós esquecemos muitas vezes são os pequenos miminhos aos cães. E é este pequeno treat que damos numa situação em que o cão faça alguma coisa que nós lhe pedimos. Era só isso. Tratem bem os nossos animais, não só com aquilo que é básico, mas também com o miminho extra. Pois, Tiago, nosso muito obrigado. O tempo realmente já nos foge. A Rô lhe agradece, a minha cachorrinha. E é desta feita que nós colocamos um ponto final à nossa conversa com o Sr. Tiago, ele que é treinador de cães. Nós vamos sair para conferir o nosso primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouco. Não perca a segunda parte que está imperdível. Até já e não troque de canal.